Bom dia, meus amores, como vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula remota, tá? Essa semana nós já estamos na 9ª semana de aulas, tá? Então essa já é a nossa aula 9. E hoje vamos dar início a um assunto novo, que é raiz quadrada e números quadrados perfeitos, tá certo? Vamos lá começar a nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar definindo o que são números quadrados perfeitos, tá? Os números quadrados perfeitos são aqueles que permitem raiz exata. Podemos representá-los através de quadrados, ou seja, sequências. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. Ó, eu tenho 1 ao quadrado, por exemplo. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1 dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, tá? Então, esses números são considerados quadrados perfeitos porque eles têm expoente 2, tá? Ou seja, um expoente par. E eu posso calcular a raiz deles. Se eu colocar aqui a raiz de 1, vai ser 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado vai dar 1. A raiz de 4 será 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado vai dar 4. Vamos lá para o próximo slide. Os números quadrados perfeitos. Um número é quadrado perfeito quando pode ser escrito como quadrado de um número natural. Os números quadrados perfeitos são, então, ó, esses números aqui todos a gente está elevando eles ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Então, todos esses números aqui, pessoal, todos eles vão ter a raiz quadrada exata, tá? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui raiz de 64, por exemplo. É 8. Por quê? Porque se eu elevar 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, que dá. Se eu pegar aqui a raiz de 121, aqui em cima, raiz 121. 11. Porque se eu elevar 11 ao quadrado, vai dar justamente o 121. Então, todos esses números que estão aqui, ó, todos eles nós podemos representar com expoente 2. Por exemplo, 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Tá? Então, se eu tirar a raiz de 9, eu sei que é 3, porque se eu multiplicar 3 vezes 3, vai dar 9. Vamos para o próximo slide. Quando a gente tiver números quadrados perfeitos com valores altos, como por exemplo 324, 160, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que fatorar esse número, fatorar o número, tá? Para verificar se ele realmente é número quadrado perfeito, tá? Então, como é que a gente fatora? A gente fatora dividindo. 324 dividido por 2 dá 162. Por 2 novamente dá 81.
81 já não divide mais por 2, aí já vai dividir por 3. Dá 27. 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então, a fatoração de 324 é o quê? Quantas vezes aparece o 2? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se eu colocar isso aqui dentro de uma raiz, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. A raiz quadrada, ela tem índice 2. Então, se eu cancelar o índice com os expoentes aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 3, 18. Então, a raiz de 324 seria 18. 324 vai ser considerado um número quadrado perfeito. E eu ainda consigo calcular a raiz dele. A raiz de 324 seria 18. Tá? Vamos ver o exemplo ao lado. 160 por 2, 80. 80 por 2, 40. 40 por 2, 20. 20 por 2, 10. 10 por 2, 5. E 5 por 5, 1. Então, quantas vezes apareceu o 2 aqui? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 2 elevado a 5. Quantas vezes aparece o 5? Só uma vez. Então, ficou 5 elevado a 1. O que é que a gente observa aqui, pessoal? O que é que a gente observa aqui nos expoentes 5 e 1? Não são expoentes pares, né? Não são números pares. Então, quando não a gente faz a fatoração e aqui não dá números pares, a gente diz que esse número ele não é quadrado perfeito. Logo, se ele não é quadrado perfeito, ele não tem a raiz exata. Então, esse aqui não é quadrado perfeito. Tá? Não é quadrado. Se ele não é quadrado, você não tem como calcular a raiz quadrada aqui, a raiz exata, certo? 324 foi quadrado perfeito e aqui não, tá? Aqui não. Então, vamos para o próximo slide. Outro exemplo, pessoal. Como podemos verificar se o número é quadrado perfeito? Então, 441, vou dividir. Começa dividindo ele por 3, tá? Porque ele não divide por 2. Deu 147. Aí, por 3, novamente, deu 49. 49 por 7 dá 7 e 7 por 7 dá 1. Então, os expoentes aqui, são pares. Se eu colocar essa raiz para calcular, colocar esse resultado aqui dentro da raiz, 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Cancelo os índices, porque a raiz tem índice 2. Então, vai ficar 3 vezes 7, 21. Então, 21 é a raiz de 441. Logo, ele é um quadrado perfeito. Tá? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, pessoal, nós temos aí os termos de uma raiz quadrada, tá? O símbolo da raiz quadrada é esse aqui, tá? Símbolo da raiz quadrada é esse aqui. E esse símbolo, nós chamamos ele esse símbolozinho de radical.
tá? Então, quais são os termos da raiz quadrada? Como ela é raiz quadrada, ela vai ter o índice 2. Apesar de que ele não aparece aqui, mas quando a raiz aqui ela não aparece índice aqui em cima, é porque o índice dela é 2, tá? O que está dentro desse radicalzinho é chamado de radicando. O símbolo da raiz já diz que é chamado de radical. E o resultado da raiz, ele é chamado de raiz, tá? Então, como é que a gente vai fazer a leitura aqui? A gente lê aqui, raiz quadrada de 9 igual a 3, tá bom? Vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, eu separei aqui algumas raízes quadradas para vocês conhecerem um pouco das raízes, tá? Por exemplo, raiz de 0, 0, raiz de 1, 1, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4, raiz de 25, 5, raiz de 36, 6, raiz de 49, 7, raiz de 930, de 110 e assim por diante, tá? Só para vocês conhecerem algumas raízes quadradas. Quando a gente está resolvendo a raiz, como é que a gente vai justificar aqui, ó? Raiz de 16 é 4, pois 4 ao quadrado dá 16. Se eu multiplicar o 4 duas vezes, vai dar 16. Tá? Raiz de 49, 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Esse exemplo aqui e esse exemplo aqui são de raízes com índice 3. Então, se o índice é 3, eu já vou elevar o número, expoente será 3. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado 3 vezes, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a gente aqui vai ler raiz cúbica de 8 igual a 2. Porque 2 elevado ao cubo vai dar 8. Raiz cúbica de menos 27. Então, menos 3 elevado a 3. Então, se eu pegar menos 3 multiplicar 3 vezes, vai dar menos 27. E a raiz de 0 é 0, pois 0 ao quadrado, 0 vezes 0 dá 0. Vamos para o próximo slide, tá? Bom, pessoal, o próximo slide já é a nossa atividade proposta, tá? Verifique se os números são quadrados perfeitos. Então, para você verificar se ele é quadrado perfeito, 36, ó, passa o tracinho, começa dividindo por 2. Dá 18. 18 por 2 novamente, dá 9. 9 não é mais por 2, é por 3. 3 vai ser dividido por 3, que dá 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Como os expoentes são pares, né? Então, esse aqui é quadrado perfeito, tá? Os demais, vocês vão tentar fazer aí, tá? As raízes quadradas, vocês podem olhar pelo quadro que eu dei anterior para calcular. Por exemplo, raiz de 4 aqui seria 2, tá? Raiz de 225 seria 15. Raiz de 81 seria 9. As demais, vocês respondam, tá certo? Bom, pessoal, estamos finalizando mais uma aula remota. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, certo? Estarei à disposição de vocês. Aguardo as atividades de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.